E aí, pessoal, estamos ao vivo. Boa tarde a todos, quase boa noite. Deixa eu ver se a gente clareia essa imagem. Sejam bem-vindos para a nossa live de quinta-feira, uma live de recesso, porque nós já estamos em recesso. Mas estamos aqui para conversar com vocês um pouco. Seja bem-vindo, Karina. Seja bem-vinda. E aí, já estão de recesso ou não? Como é que tá o áudio? Tá ouvindo bem? Vamos falar sobre a Raquel teve um imprevisto hoje lá e ela não poderá participar. E aí nós vamos remarcar a live com a Raquel para janeiro. Já temos uma data pré-definida e ela vai divulgar nas redes sociais dela, provavelmente dia 12 de janeiro, dia 5 ou dia 12. Dia 12 já está certo, dia 5 a gente vai estar voltando de recesso, mas pode ser também. Eu quero falar hoje sobre planejamento. Então, vamos bater papo rapidinho. Falar um pouco sobre planejamento, os 3 tipos básicos de planejamento, ou 3 tipos de planejamento que se complementam. Falando em mudança de ano, né, onde nós estamos. Hoje é dia 22. Alguns de nós já estão em recesso e vai ser interessante, é importante que a gente fale sobre planejamento, porque as ações que nós tomaremos, o resultado que a gente quer tomar, o resultado que a gente espera na empresa, depende das ações que a gente executa agora. E isso é planejamento. Vocês conhecem tereré, né? Alguém já tomou água hoje? Tomou tereré? Como é que tá? Tá calor por aí? Clica nesse aviãozinho aí, compartilha com todo mundo para a gente começar a conversar sobre. Hoje não vou falar muito sobre nós, vou falar um pouco sobre essa semana, a última semana e a correria que foi para nós conseguirmos liberar o escritório para cessar os nossos atendimentos. Aqui é a minha sala, ali é a minha mesa, onde a gente trabalha. Eu tenho vista na minha mesa, tenho vista da minha sala, a gente está no primeiro andar. Nosso contato com o mundo através de uma janela, mas é muito, muito gratificante poder ter uma visão da nossa cidade enquanto a gente trabalha. Essa semana aconteceu de um tudo, com vários dos nossos clientes aconteceram coisas que ninguém de nós esperava. E é muito interessante quando a gente percebe sobre isso, a gente analisa isso com mais clareza, porque muitas coisas fogem do nosso controle. E até por isso eu quis falar sobre planejamento. A Raquel teve um imprevisto, não vai poder participar, e com isso eu resolvi falar sobre planejamento. É um dos assuntos da próxima live, mas eu já vou antecipar isso. Seja bem-vinda, Aline, seja bem-vinda a Florescer. Florescer é uma loja da minha esposa, Yolanda. Gente, e nesses acontecimentos assim que fogem do nosso controle, a gente precisa ter uma inteligência emocional absurda para poder avaliar o que é
urgente, importante, o que é importante, o que você precisa agir primeiro, qual que é a sua, como você vai reagir em relação a cada acontecimento do dia, né? A cada imprevisto. E o escritório é uma caixinha de surpresas, cada dia acontece uma coisa diferente. Nós temos clientes eu tenho cliente, por exemplo, que tem cadastros junto ao Detran e a outras entidades e precisa de certidões. E às vezes as certidões não saem por um imposto que não foi pago, por alguma outra pendência que surge e a gente não tem como controlar, né, o que o governo cria de exigências, como aquele caso do cliente que teve a inscrição estadual baixada no começo do mês, e nós estamos trabalhando para resolver aquele problema. Já caminhamos 80% para isso, graças a Deus, mas dá muito estresse, dá muito trabalho. E vamos falar sobre planejamento. Gente, vou falar sobre 3 tipos de planejamento e o quanto isso impacta a nossa vida, tá? Seja bem-vindo, Aline. 3 tipos de planejamento: planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Eles são complementares entre si. O primeiro objetivo do planejamento, de um modo bem geral e amplo, é traçar diretrizes de ações, diretrizes de onde a gente quer chegar. Quais são as ações que nós tomaremos enquanto empresa para alcançar os objetivos que nós temos? Objetivo, Thiago, o objetivo da minha empresa hoje é faturar 5 vezes mais do que fatura. Então, a ampliação de faturamento é um objetivo. Então, mas o que você vai fazer? Como você vai chegar nesse lugar de faturar 5 vezes mais do que você fatura hoje? Então, você vai definir um prazo. Planejamento estratégico, geralmente, ele é definido a longo prazo. E longo prazo entende-se por de 2 a 5 anos. 5 a 10 anos, depende. Eu até costumo conversar com os clientes aqui no escritório, falo que está tudo tão rápido, as informações, está tudo tão ligeiro, né? O mundo está mudando de maneira tão drástica que é comum que o planejamento estratégico que era para fazer de 5 a 10 anos, você faça há 2 anos. O que era médio prazo hoje é o longo prazo de antigamente. Ver se melhora aqui essa luz. A luz está... Ou eu sou cego, ou a luz está meio fraca. Esse é um ponto que eu preciso melhorar para janeiro, tá? O ring light que eu comprei é pequeno. E ele fica concorrendo com a luz externa ali. Se eu coloco lá na minha mesa, o sol bate no meu rosto. Se eu venho para frente, eu fico escuro porque lá atrás está claro demais. Nós vamos encontrar um meio termo para isso. Então, planejamento são essa soma de ações e atitudes que eu, empresário, tenho para alcançar o objetivo da empresa. Seja bem-vinda. E agora, psicopedagoga, mãe de atleta e mãe de atleta. Como será que é o nome? Gente, de onde vocês falam? Escreve aí para nós aí nos comentários de onde vocês estão. Eu estou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E é uma honra falar com vocês, um prazer. Para quem chegou agora, a Raquel não pôde participar, houve um imprevisto lá. E a live com ela será remarcada para janeiro. Nós temos provavelmente 2 datas, ou dia 5 ou dia 12, nós vamos definir ainda. De qualquer forma, eu vou aguardar para a gente fazer junto, porque é mais importante, um bate-papo de esclarecimento. E eu vou passar para vocês o conteúdo, parte do conteúdo que eu estou preparando para a próxima live do dia 29, que fala sobre planejamento. Essa mudança de ano, esse período que a gente está, traçar planos e metas é muito comum
Mas a gente deixa muito a desejar quando não realiza coisas simples. Então, por isso é bom falar sobre planejamento. Então, planejamento estratégico é quando eu traço o objetivo para uma distância de médio a longo prazo. Então, você vai definir o que é médio a longo prazo para você. Você vai definir o que é curto prazo, o que é médio e o que é longo, tá? Posso sugerir para você. Longo prazo, 3 anos. Médio prazo, de 1 ano e meio a 2 anos. Curto prazo, o que você vai fazer no próximo ano. São 3 tipos de planejamento. Para cada uma dessas, para cada um dos prazos, você tem um planejamento diferente. Planejamento estratégico, quando você passa, que é mais longo prazo. Planejamento tático é quando você executa em médio prazo. E planejamento operacional é de curto prazo. Em todos eles, você precisa fazer com que o seu time, a sua equipe e as pessoas que trabalham com você entendam onde você quer chegar, onde o empresário quer levar a empresa. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Rubens. Seja bem-vindo. Anotem aí o lugar de onde vocês estão pra gente saber, porque a gente é curioso. Então, a ideia central do planejamento estratégico é pensar antecipadamente onde eu quero chegar e que ações eu preciso realizar para alcançar os objetivos que eu estou traçando. Tá? Nesse aspecto, eu crio um documento. Tiago, eu sou uma empresa, sou eu sozinho. Sou eu empresa, né? Eu ouvi esse termo essa semana, achei engraçado. Ainda que seja só para você traçar planos e metas e você escrever e colocar no papel, fundamental para que você consiga visualizar. Essa semana, no final de semana, eu li uma frase que fez muito sentido para mim. Se você tem um problema e ele parece grande demais, se você parar para analisar esse problema e conseguir escrevê-lo no papel, parte do problema já está resolvido. Porque ao traçar, ao tirar de dentro da mente e colocar no plano físico, você escrever o seu problema, o seu desafio, o seu plano, você consegue, automaticamente seu cérebro vai trabalhando para você encontrar uma alternativa para resolver. Às vezes escrevendo. Por isso que quando a gente vai escrever algo, um roteiro de aula, um planejamento da live, alguma coisa, você começa a escrever, a coisa vai tomando outro rumo. Porque o seu cérebro está constantemente trabalhando. O planejamento estratégico, ele não é feito só para um departamento, ele é feito para a organização como um todo. Então, onde você quer chegar? Sua empresa é comercial, hoje ela atua no seu município, mas você quer fazer com que a sua empresa atue nos 5 municípios à volta da sua cidade. Ou você é um prestador de serviço, como vocês psicopedagogos. Você tem 5 pacientes, atende o seu bairro, atende algumas escolas. Qual que é o seu planejamento? Daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, o que você quer? Daqui 1 ano, Thiago, eu quero estar atendendo 10 escolas, 20 escolas. Daqui 5 anos eu quero ter uma clínica e ter 5 psicopedagogos trabalhando para mim, cada qual atendendo uma quantidade X de pacientes, de alunos. Então o planejamento vai te trazer essa informação. Você vai colocar para fora aquilo que é o seu objetivo, o seu anseio. Com isso, o planejamento, você começa pensando qual é a minha realidade atual, onde eu estou fisicamente, né, qual que é o lugar, onde eu estou estrategicamente, tipo, que clientes, que empresas, que pessoas eu atendo, qual é o cenário da sua área de atuação, especificamente para empresários. Você vai fazer num plano diretor, como é que são os seus concorrentes, você vai olhar o cenário. Por exemplo,
Eu vou montar o meu escritório de contabilidade numa área que é comercial, onde eu me coloco no meio das empresas. Aí eu me coloco no centro da cidade, por exemplo. No centro da cidade não tem estacionamento, eu crio uma dificuldade para o meu cliente. Então, tudo isso faz parte do seu planejamento, tá? Qual a sua realidade, onde você está, quais são as limitações que a sua realidade te impõe, porque muitas vezes a gente quer fazer algo muito grande, né? Então, eu quero botar meu escritório, quero colocar no melhor lugar da cidade, centralizado, né? Com campanhas de marketing bombando. Mas o que me impede? Eu tenho recursos para isso, eu tenho condições de levar o meu escritório. Eu estou falando do meu porque eu também sou uma empresa, então. Mas olha a sua realidade. O que os seus concorrentes estão fazendo? Certo? Então, planejamento é você levantar essas variáveis. E quando você coloca isso no papel, você já se propõe a encontrar uma resposta. Você já se propõe a encontrar uma alternativa. Vamos ver se eu consigo melhorar essa luz. Como é que está aí para vocês? A luz está boa? Está tranquilo? Vocês estão aí? Ou estou sozinho? Quando você coloca tudo isso em perspectiva, você tem uma compreensão clara de qual é a situação da sua empresa, de qual é a situação do seu negócio, de onde você está. E isso te possibilita entender e avaliar exatamente com essa compreensão clara de onde você está. Te leva à compreensão do que fazer para alcançar o seu objetivo. Tá? Por exemplo, quando você avalia o cenário, sua empresa possui tradição no mercado, por exemplo, você é conhecido. No caso de nós que somos profissionais liberais, vocês são psicopedagogas, o Rubens que é advogado, a Florescer que é comércio de roupas femininas, são conhecidos, têm um nome, têm uma estrutura. O mercado, e hoje o mercado não é só o mercado local, a internet é o mercado. O Instagram, por exemplo, é uma casa, é um endereço eletrônico, é o seu endereço virtual. E você é conhecido, né? Então, avaliar tudo isso é fundamental para você entender onde você quer chegar. Beleza? Planejamento estratégico. Longo prazo. Vamos entender longo prazo como 3 anos, tá? Planejamento tático é planejamento de médio prazo. Então, se 3 anos é longo prazo, 2 anos é o médio prazo. E o operacional a curto prazo é em 1 ano. Esse tipo de planejamento, a diferença dele é o cronograma. Então, o que eu quero alcançar com o planejamento estratégico e o que eu quero alcançar com o planejamento tático? O que eu quero alcançar no longo prazo, o que eu quero alcançar no médio prazo? Hipoteticamente, eu quero alcançar no estratégico um faturamento 5 vezes maior do que é hoje. Então esse é o resultado final, lá daqui 3 anos. Mas no planejamento tático, que é de mais curto prazo, qual é a meta que eu vou entender que eu alcancei aquele objetivo? 3 vezes mais eu alcancei o objetivo do tático. Tá? E aí eu traço objetivos de acordo com cada departamento. Tá? O escritório de contabilidade tem departamento fiscal, tem departamento pessoal, tem departamento contábil, tem departamento societário que cuida das alterações de contrato e etc. Tem financeiro que faz as cobranças, que emite os honorários. Para cada departamento eu preciso ter uma estratégia, eu preciso ter um planejamento, eu preciso ter um organograma, um cronograma. E isso
com um processo definido, eu consigo avaliar qual é o resultado que nós estamos tendo. Planejamento tático envolve muito engajamento. Então, se você tem equipe, no planejamento tático, essa equipe precisa estar engajada. A sua equipe precisa saber exatamente para onde ela está indo. Você precisa ser o líder desse time ao ponto de que esse time saiba para onde está caminhando. No filme Alice no País das Maravilhas tem uma cena interessante que é bastante comentada, inclusive no nosso meio empresarial, quando ela pergunta onde aquele caminho vai dar e respondem para ela: para onde você quer ir? E ela não sabe. Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Só que na nossa vida empresarial não pode ser assim. A gente precisa saber para onde quer ir. Então, nós aqui no escritório temos um objetivo traçado. Eu tenho um objetivo traçado, onde eu quero estar, como eu quero estar. E o que eu estou fazendo para alcançar isso, certo? Fazer uma live para conversar com vocês, para ensinar algo, para compartilhar conhecimento no primeiro dia do meu recesso, exatamente porque eu tenho um plano. E tem sido satisfatório compartilhar conhecimento. Tem sido muito satisfatório, porque à medida que eu compartilho, eu aprendo, eu resgato conhecimentos que estão adormecidos, eu busco novos conhecimentos para poder compartilhar. E aí aprendo muito mais. Então, a nossa equipe está engajada em permitir cada um cumprindo o seu papel na nossa organização, para que eu tenha disponibilidade de desenvolver aquilo que eu preciso dentro do meu planejamento, para alcançar o objetivo que nós temos, tá? Então, o cronograma precisa estar bem definido, objetivos e metas definidas, tá? Então, é o geral. Primeiro você olha o geral. O estratégico olha o geral, onde vai chegar. O tático, ele dá uma funilada, separa os departamentos e destringe. E o operacional envolve todo mundo. Além de estarem todos os diretores, empresários, todo mundo engajado, além de eu ter o chefe de cada departamento engajado, eu tenho que ter no operacional o meu pessoal engajado. Nossa empresa aqui é pequena, nós somos 4, mas todos não estão engajados. Aqui é estratégico e operacional, não tem tático. Estratégico e operacional, essa é a nossa realidade. Estratégico é onde eu imagino, onde está traçado, onde nós queremos chegar. O operacional é o desempenhar de cada função, de cada colaborador, para a gente chegar nesse objetivo. Planejamento operacional de curto prazo. Então, em curto prazo, qual que é o seu objetivo? Onde você quer levar a sua empresa? O que é o seu negócio? Qual é a resposta que você quer da sua empresa em curto prazo? Você já parou para pensar isso? E agora eu vou inclusive fazer um paralelo aqui sobre a nossa vida, nosso cotidiano. Geralmente em janeiro, dezembro, janeiro, a gente faz um plano de metas e objetivos. Eu brinco, que o plano era perder 10 quilos, mais os 10 quilos do ano passado que eu não perdi, mais os 10 quilos do ano retrasado que eu não perdi. Então, no fim, eu tenho que perder 30 quilos para me manter de boa. Então, mas qual que é o plano? E o que você está fazendo para alcançar? Para você alcançar o emagrecimento, por exemplo, que é um dos meus objetivos na minha vida particular, é perder peso. O que eu preciso fazer? Então eu tenho que fazer dieta. Opa, tá tocando o telefone. Eu preciso fazer dieta. Então, esse é o primeiro passo. Preciso fazer dieta. E eu preciso ir para academia, voltar para academia. E me manter lá, regular.
treinar, preciso voltar para academia. Então nós temos já 2 planos traçados. Terceiro plano traçado. E aí então eu tenho o macro, que é eu preciso emagrecer. O tático, que é voltar, é dieta e voltar para academia. E o operacional qual é? Então é o seguinte, eu voltei para academia, mas eu vou para academia uma vez por semana? Não. Eu vou 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Vou fazer atividade 7 vezes por semana, 7 dias por semana. Então eu consigo trazer de maneira pontual aquilo que é o meu objetivo, o que eu preciso fazer. E à medida que eu coloco isso no papel, por exemplo, quando a gente coloca a dieta no papel e prega lá na geladeira, ela fica mais fácil de ser visualizada. Na hora que você vai comer, você passa por lá e você fala, cara, eu não posso comer mais. É isso aqui. Então tá no plano. Emocionalmente tem uma satisfação absurda quando você consegue completar uma tarefa no dia, aquilo que você havia se proposto. Tem a ver com os outros, tem a ver consigo mesmo. É com você. E tudo na vida é você com você mesmo. Planejamento operacional. Todos os componentes da empresa devem estar engajados, devem estar comprometidos e conscientes. E devem saber os próximos passos. E o mais interessante de tudo isso aqui, gente, é que nada é engessado. Nada é engessado. Todas essas tratativas, o planejamento, tudo isso, ele deve ser revisto. Ontem foi o encerramento das nossas atividades aqui no escritório. Eu e as meninas sentamos e nossa tratativa foi corrigir processos. Nós avaliamos o que aconteceu nos últimos meses, nós avaliamos o que aconteceu com relação aos prazos, as comunicações com os clientes, o que nós podemos oferecer. Então, nós tivemos uma reunião de avaliação do resultado e uma reunião que também nos leva a corrigir processos para executar no próximo exercício. Tá? E isso nos leva para dentro do planejamento. Aqui, ó, gente, eu quero que o escritório aumente X clientes nesse ano de 2023. Meu objetivo é esse. E de maneira muito franca, é a primeira vez que eu falo com ela sobre isso. E sempre o objetivo está na minha cabeça. Então agora está no papel, elas sabem. Qual é o objetivo de longo prazo? Isso pode parecer absurdo. Para mim, o objetivo de longo prazo, de 3 a 5 anos, é comprar a sede do escritório. Porque eu não quero ficar pagando aluguel. Então é o meu objetivo, enquanto empresário, comprar a sede do escritório. A estrutura nossa está preparada para ter 16 colaboradores trabalhando. 15, né? Eu mais 15. Então são 16, somos 16. Então é um objetivo que a gente tenha um tamanho de clientela que comporte 15 pessoas trabalhando nos 3 departamentos, 4 departamentos. Só que se eu deixar aleatório, eu nunca vou encontrar, nunca vou chegar nesse resultado. Ao contrário, se nós planejarmos, é possível chegar antes, porque eu tenho que traçar, e eu estou traçando estratégias para que novos clientes cheguem e conheçam o nosso trabalho, conheçam o escritório, para que a gente consiga crescer e alcançar o objetivo que a gente tem. Na vida a mesma coisa, na nossa vida pessoal, em tudo que a gente for fazer é da mesma forma. Então, eu espero que vocês estejam entendendo. Se tiverem alguma dúvida, pode escrever aí que eu vou procurar responder. Se ficar alguma dúvida, você que está assistindo no replay, deixa nos comentários que nós vamos procurar responder. Vamos responder seja por vídeo, seja por texto,
de alguma forma eu vou entrar em contato com você. Se está assistindo a live no replay, está assistindo aqui, quer ser cliente do escritório, não sabe como fazer, não sabe como ingressar, quer uma assessoria mais pessoal, mais personalizada, fala com a gente no direct, entre em contato, será um prazer poder atender independente da cidade que você estiver dentro do Brasil. E se você morar no exterior e a sua empresa for localizada no Brasil, nós também podemos te atender. Nós nos comprometemos a oferecer contabilidade, serviços de assessoria contábil de uma forma que você talvez não conheça. Talvez você tenha a figura do contador como alguém distante, como alguém que não se comunica, alguém que você não tem a facilidade de comunicar-se, não tem acesso, tá? Tem um coach que fala assim, a camiseta dele está escrita, você tem um coach, e eu ainda coloco nas minhas lives, live com o seu contador, porque já aconteceu de alguns clientes virem para o escritório porque eles não tinham acesso aos próprios contadores. O colega abriu a empresa do meu cliente, atendia o meu cliente minimamente, não atendia telefone, só respondia o e-mail uma vez por mês, quando mandava folha, os impostos, mandava um e-mail com honorário e tal, e não tinha relacionamento. Esse meu cliente são 2 empresas. E ele, por exemplo, gosta que eu vá, eu converse com ele. Na terça-feira nós tivemos a confraternização do escritório, mas antes eu tive uma reunião de 1 hora com o cliente, apresentando o balanço, apresentando a DRE, os resultados da empresa dele nos últimos 3 anos, a evolução patrimonial que ele teve e orientando o que ele pode fazer para continuar crescendo. Eu não vou trabalhar por ele, eu não vou trabalhar por ninguém, eu vou trabalhar por mim. Mas eu vou orientar para que as decisões dele, baseadas nos conceitos que a gente tem da contabilidade, possam levá-lo a um sucesso, entendeu? Então, você, enquanto nosso cliente, vai ter assessoria para poder entender, Thiago, eu abro uma empresa para isso, para aquilo, eu abro uma empresa só que faz as 2 coisas. Nós vamos analisar, ver o que é mais importante, ver qual é o melhor enquadramento. Seja bem-vindo, Marília. Então, eu prezo por isso. Uma das coisas que aqui no escritório tem que enquanto eu puder, vai ser assim, eu falo com os clientes. As meninas trabalham no operacional, preparam tudo, eu oriento, eu analiso, eu auxilio, eu respondo. Algumas coisas eu ainda operacionalizo, mas o tratamento com o cliente sou eu que faço. O cliente vai ter reunião, cliente de outra cidade tem reunião comigo via Google Meet, mas sou eu. E quando ele tem um problema na empresa dele, ele manda mensagem para mim. Às vezes ele está tratando com a Tatiana ali e ele manda mensagem para mim. Thiago, aconteceu assim, assim, assado, como é que eu resolvo? Eu respondo. Resolve assim, assim, assim. A Tatiana que está te atendendo, ela pode continuar, ela resolve, pode falar com ela. E aí a pessoa resolve, entendeu? É atendida, mas fala comigo, porque sou eu o contador. Você não vai ser atendido por um robô, por uma máquina, você não vai ser atendido por um estagiário, serei eu. E se eu não estiver conseguindo te atender, eu vou te avisar que não consigo e peço para alguém te responder naquele instante. Mas o meu principal objetivo é simplificar a vida empresarial dos nossos clientes. Esse é o grande objetivo da minha vida. Eu procuro tratar de maneira muito simples e procuro trazer linguagem o mais simples possível
para que todos entendam. Para alguém que tem habilidade com números consiga entender o que eu estou falando, para alguém sem habilidade com números consiga entender o que eu estou falando. Então, se você assistiu até aqui, quer ser nosso cliente, quer começar 2023 diferente, quer que a sua empresa tenha assessoria contábil diferente, chama a gente, vem falar com a gente, vem conversar, traz para cá o seu problema e deixa a gente ajudar a resolver. É uma satisfação, me enche de alegria quando eu recebo uma empresa aqui, chega um cliente novo, ela não está online, geralmente ela assiste as lives. Em 2019, só um parênteses, eu vou terminar já. Em 2019 chegou um cliente para nós que ela tinha 21 declarações pendentes de SPED e ICMS. É uma declaração de obrigação para empresas comerciais, empresas que têm inscrição estadual, mas eram 21. Estava 21 meses sem fazer uma apuração de imposto, estava 21 meses sem entregar uma declaração, há 21 meses não tinha assessoria, folha de pagamento complicada. Enfim, complicado. Eu nem posso falar muito que eu vou abrir problema, deixa pra lá. Mas se vocês não têm noção do que é o 21 meses sem manter a atividade regular e sem entregar os documentos, pensa numa bola de neve rolando ladeira abaixo e vai crescendo e vai crescendo. E aí você tem mais multas. Tem multa, juro. E vai crescendo, esse bolo vai ficando grande. Era um cliente que não tinha certidão estadual, não tinha certidão municipal, não tinha certidão federal, não tinha certidão de FGTS, não tinha certidão de nada, não podia participar de uma licitação. Nós trabalhamos no ano de 2020, de novembro de 2019 para cá, a gente atende esse cliente. Em 2020, no final de 2020, nós conseguimos pela primeira vez uma certidão. E aí eles puderam participar de um processo licitatório novamente. A minha satisfação eu não tenho como mensurar para vocês. Naquele instante eles precisaram muito de mim e nós resolvemos. Hoje nós nos falamos muito menos porque a empresa está caminhando bem. Mas eles estão lá e sabem que podem contar comigo. Qualquer problema, chama o Thiago. Então esse é o nosso objetivo, simplificar a vida de vocês, de cada cliente, para que você tenha tranquilidade para desenvolver o seu papel, desenvolver o seu negócio. Se são psicopedagogos, de atender os seus pacientes, os seus clientes, os alunos. Se você é igual o Rubens, é advogado, atender o seu cliente e não ficar preocupado com outros problemas. Se você é igual a Florescer, seu negócio é vender roupa, então deixa a parte burocrática que a gente resolve. Evidente que você vai ter que fazer alguma coisa, evidente que eu vou dizer, isso aqui é seu, você precisa fazer isso aqui. Tem coisas que a gente não pode resolver, depende do empresário, mas pode ter certeza que o máximo que nós, escritório de contabilidade, nós, na nossa assessoria, pudermos resolver, resolveremos. Tá certo, gente? Vocês não mandaram nenhuma dúvida, não mandaram nenhum problema, entenderam tudo? Bora traçar planejamento, botar tudo no papel, planejamento estratégico, onde você quer levar a sua empresa nos próximos 3 a 5 anos, planejamento tático, o que você vai fazer em cada departamento em curto prazo para chegar nisso, em médio prazo para chegar no estratégico, e o que você vai fazer no operacional, no planejamento operacional. Cada ação que você vai desenvolver com cronograma definido, com objetivos e metas traçados, o que você vai fazer para alcançar o objetivo, tanto no que você planejou no planejamento tático, que é de médio prazo, quanto no de longo prazo.
Beleza? Até semana que vem, quinta-feira, nós vamos fazer uma live, vamos falar sobre cronograma, vamos falar sobre objetivos, a diferença de objetivos e metas e sobre essa estruturação de organização empresarial, tá? Deus abençoe vocês, bom descanso. Para quem está de recesso, curta com responsabilidade. Quem está trabalhando, vai na fé que está tudo certo. Trabalho dignifica o homem. Conta com a gente. Abraço.